Graças a Deus, meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde, nesta hora, a esta live, onde nós estaremos abordando uma temática de suma importância para o seu coração. Vamos estar falando sobre a importância da oração na vida do líder. E é muito bom aqui tê-los conosco, meu amigo Naidson, pastor, pregador. Deus abençoe, meu querido amigo. Eu estarei aqui abordando juntamente com o pastor Isaac Soares, de Brasília, o tema da oração na vida do líder, a importância da oração na vida do líder. E você é o nosso convidado para estar conosco, dialogando a respeito dessa temática. Nós entendemos que na situação em que estamos vivendo, a oração é de suma importância, não apenas na vida do líder, mas também na vida do cristão. Não obstante, nós estaremos especificamente abordando a temática da oração na vida do líder. E você é o nosso convidado para juntos estarmos meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu estou aqui aguardando o pastor Isaac, já para estarmos iniciando a nossa exposição. Essa live funcionará da seguinte forma. O pastor Isaac abordará um tema e o pastor Isaac abordará um ponto da temática e eu também abordarei outro ponto da temática, assim enriquecendo essa exposição nessa live, nessa tarde. Saúde aí, meu querido amigo Max, Deus abençoe, irmã Conceição. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus. Eu quero dizer que amanhã, já aproveitando que vocês estão aqui, amanhã eu estarei com meu amigo Dr. Roberto dos Santos. Nós estaremos falando sobre teologia pentecostal. Ele estará abordando uma linha cristológica e eu estarei abordando uma linha pneumatológica. Roberto dos Santos, nosso querido amigo, estará abordando uma linha cristológica e eu estarei abordando uma linha pneumatológica sobre a teologia pentecostal. E na próxima semana, nesse mesmo horário, das 14h30, nós, querendo Deus, nós vamos anunciar ainda, estaremos fazendo uma semana de exposição sobre a escatologia bíblica. Nós estaremos falando sobre a profecia, a importância da profecia, o quadro geral dos últimos dias em que estamos vivendo. Falaremos sobre a vinda do Senhor Jesus e, conforme a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, abordaremos o arrebatamento e a sua vinda em glória. Falaremos também do estado intermediário, tanto dos justos quanto dos ímpios, e também outros temas relacionados à teologia pentecostal no seu contexto escatológico. Deixa eu ver aqui se o pastor Isaac já está conosco. Nos envia aí, pastor Isaac, um convite. Deixa eu ver se ele me atende aí. Pastor, estamos aguardando o senhor aqui. Meus queridos irmãos, muito bom sempre estar com vocês. Nós já transmitimos outras mensagens. Pronto, o homem de Deus já está conosco neste momento, pastor Isaac Soares. Isaac Soares. Paz do Senhor, pastor Isaac Soares. Tudo bem? Senhor, meu amigo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Na paz. Só ajustarmos aqui a tela. Bem aí? Nós já temos alguns irmãos já aqui conosco, né? E nós estaremos abordando. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Eita, pronto. Maravilha. Está nos ouvindo aí bem? Tudo bem, tranquilo. Tá dando para ouvir aí? Maravilha. Também estou te ouvindo bem. Deixa eu só dar um ajuste aqui na tela e aqui no áudio para a gente já começarmos. Pastor Isaac,
Nós combinamos de estarmos abordando um tema, já falei aqui para muitos irmãos que já entraram aqui, de suma importância para a época em que estamos vivendo e também para a vida cristã. E o tema que nós estaremos discorrendo é sobre a importância da oração na vida do líder. Eu quero saudá-lo e já lhe dar aí uma oportunidade para você saudar os irmãos, para oportunamente já começarmos essa exposição sobre esse importante tema. Pai do Senhor, pastor Isaac, tudo bem? Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Prazer poder estar aqui com o senhor e podermos compartilhar nessa tarde aí da palavra de Deus e desse tema tão relevante, né, para os nossos dias, para esse momento que nós estamos Isso. vivendo. E eu acredito que vai ser, sim, de grande valia para nós estarmos aqui nesse momento. Obrigado aí pela oportunidade e também saudar os irmãos que estão nos acompanhando aí. Deus abençoe a vida de todos aqueles que já estão aí, aqueles que vão estar entrando e participando também juntamente conosco. Maravilha, pastor. Pastor Isaac, pela graça de Deus, eu tenho um conhecimento, né? Tive o prazer de ser presenteado por uma das suas obras e eu acredito que o senhor tem um exemplar dele aí. Só para apresentar aqui rapidamente os irmãos, pastor Isaac, ele é pastor de igreja, filho de pastor presidente, casado, tem um filho. Tive o prazer já de estar sendo hospedado em sua casa quando estamos em Brasília, nosso amigo. Já viajamos juntos para congressos no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, estado do Rio. Esse ano nós íamos até o Pará, né? Mas a pandemia chegou e muitos nossos compromissos foram cancelados, mas a nossa fé continua firme e constante no Senhor. Fale aí em alguns segundos do seu livro aí, por gentileza, pastor Isaac, porque os irmãos que estão entrando, nós vamos falar sobre a importância da oração na vida do líder. Amém, meu amigo. Obrigado aí, pastor Ivan, pelas palavras. Deus abençoe o senhor. Estou aqui com um exemplar. Escrevi e lancei agora no final do ano, né? E o Isso. título é Ouse Crer, lições de fé extraídas de um dos mais simbólicos, importantes encontros de Jesus, dentro da minha perspectiva, que é aquele encontro de Jesus com a mulher cananeia. E esse livro aborda a respeito da fé, no sentido de nós termos uma fé ousada, uma fé que nos encha de vigor, uma fé que faça com que nós não venhamos ficar parados, mas uma fé ativa, porque a verdadeira fé é essa, né? Aquela que nos Maravilha. movimenta, que nos ativa, que nos levanta, mesmo aos problemas. É um livro que não é um livro teológico, é um livro prático para a vida diária, para esses momentos que nós estamos Que vivendo, bênção. como esses momentos dessa pandemia, né? Que é um livro que eu tenho certeza que é muito relevante para ajudar as pessoas que precisam encontrar força e fé para prosseguir mesmo em meio às crises e às dificuldades. Então, tá aqui, obrigado pelo espaço, Deus abençoe. Qualquer coisa, um dos irmãos tiverem interesse, é só entrar em contato conosco aí no privado, que nós vamos estar passando as informações. Que bênção, pastor Isaac. Eu sempre digo que nós, como pastores e também pregadores, devemos visar uma exposição, tanto em estudo quanto em pregação, bem como na escrita, mais pastoral. Existem muitas obras acadêmicas com uma linguagem mais rebuscada e técnica sobre determinados assuntos, mas nós que cuidamos de pessoas, de ovelhas, a academia é muito importante, mas nós que cuidamos de ovelhas precisamos fazer uma abordagem mais pastoral, mais homilética, com aplicações dadas pelo Espírito Santo para incentivar as pessoas assim a viver uma vida cristã robusta para a glória de Deus. E para começarmos, pastor Isaac, eu só quero saludar os hermanos aqui de La Espanha, o nosso querido aqui de Palma de Mallorca. Maravilha. Bendiciones, pastor Ivan, te saluda Nancho desde La Espanha, da igreja de pastor Samuel. Meu amigo, pastor Samuel Stelter, pastora Keila, Deus abençoe a todos os irmãos da Espanha, de Palma de Mallorca, meu amigo pastor Adriano de Málaga, e todos os demais pastores da Europa, Benção. e também aqui do Glória a Deus. Brasil, irmã Alessandra também que entrou. Enfim, irmãos, nós estaremos agora iniciando uma abordagem sobre o tema, a importância da oração na vida do líder. E iniciando, eu vou aqui dar só uma pincelada e já passo para o pastor Isaac também pontuar, nós vamos fazer essa intercalação de exposição para nos enriquecer, né, tanto da instrumentalidade do pastor Isaac quanto da minha. Nós somos instrumentos de Deus no reino de Deus, assim como você o é.
Nós somos membros do corpo de Cristo e cada membro tem uma funcionalidade e juntos exercemos o ministério para abençoar um ao outro. Então nós, pastor Isaac e eu, chegamos à conclusão de abordarmos essa temática sobre a importância da oração na vida do líder. E como já pontuei a princípio, a oração não é apenas importante para o líder, mas para todo o cristão. E dando uma pincelada nas Escrituras, começando por um grande líder no Antigo Testamento, nós poderíamos aqui elencar vários líderes, mas eu cito um aqui, pastor Isaac, que é o grande Neemias, né? Neemias não era apenas um líder religioso, ele era um líder civil, né? Era um governador, era alguém responsável não apenas pelo bem-estar espiritual de Jerusalém, mas também pelo bem-estar social, o bem-estar da sociedade e o bem-estar da nação. E uma das coisas que se destaca na vida deste grande líder, que o seu livro é estudado não apenas pelos teólogos, mas também por grandes líderes seculares de grandes empresas, os princípios, a eficiência da liderança de Neemias é estudado por muita gente, em muitos aspectos, mas trazendo para o próprio contexto do livro, um contexto espiritual, em que um homem de Deus é chamado por Deus para liderar o seu povo e assim trazer uma grande restauração. O impacto da liderança de Neemias não é vista apenas no lado espiritual, mas no social, no governo, na nação e, por que não dizer, fora da nação, né? Então, um dos pontos que é de suma importância, pastor Isaac, sobre Neemias é a sua vida de oração. Ele foi um homem que tanto orou quanto também agiu. Ele fez coisas grandes. Aquela ideia errônea em que se nós orarmos, não precisamos trabalhar, e quando trabalhamos, não precisamos orar, ela cai por terra à luz das Escrituras e também da vida de Neemias. Neemias foi um cara, foi um líder, né? Foi um líder que tanto orou quanto também agiu, né? Então, existe aquela frase que diz, quando você trabalha, quando você ora, melhor dizendo, Deus trabalha em teu favor. E quando você também trabalha, a graça de Deus trabalha com você. Paulo diz o seguinte, que eu trabalhei, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, veja que o trabalho, o nosso esforço, a nossa ação, ela está junta com a nossa oração. E um ponto aqui para nós destacarmos sobre a importância da vida de oração na vida de um líder é que Neemias, ele reconstruiu ou restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. Uma obra que estava parada há 70, 90 anos. Em 52 dias, apesar da escassez, apesar da oposição, apesar do desânimo e do descrédito até de muitos homens de Deus que estavam ali com ele, em 52 dias, Neemias e seus liderados concluíram a restauração dos muros de Jerusalém, que, consequentemente, trouxe restauração das famílias, das casas, da nação em si, de alguns serviços nos aspectos governamentais, sociais, enfim. Mas o meu ponto é esse, que em 52 dias, Neemias, ele restaurou os muros de Jerusalém. E quando nós analisamos a vida de oração, nós vemos que Neemias orou pelo menos 4 meses antes de agir. Agora é algo interessante, que ele gastou mais tempo orando do que trabalhando. Tem muita gente hoje, pastor Isaac, que ora apenas 52 dias e leva 4 meses para fazer as coisas. Neemias orou 4 meses e terminou em 52 dias. Então, às vezes, nós gastamos muito tempo em fazendo as coisas, porque o negócio parece que vai arrastado, né? Apesar das oposições, é claro que sempre terá oposição, mas vai arrastado. Neemias não. Neemias, ele orou durante
alguns meses, 4 meses, em 52 dias. Isso é extraordinário, isso é algo eficiente, isso é algo eficaz. E isso nos mostra, irmão, a importância da oração na vida de um líder. Neemias não apenas orou em períodos extensos de oração. A vida dele no decorrer, meus queridos irmãos, foi também uma vida de oração contínua. As pessoas gostam de chamar essas orações contínuas de orações relâmpago. Ele estava andando no meio do caminho, indo para Jerusalém, ele elevava o seu pensamento a Deus e assim clamava. Quando algum inimigo se opunha em meio aos seus afazeres, ele elevava a voz a Deus e acreditava na mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Então, em meio à pandemia, à desordem, à destruição, porque, lamentavelmente, há muitas igrejas que estão fechando aqui mesmo no ministério, aqui, um dos ministérios grandes aqui de Anápolis, tem congregações que eram alugadas e que já fecharam. Então, estamos vivendo uma crise, uma necessidade imensa de restauração. Então, nós, como líderes, devemos aprender esse princípio de Neemias. Orarmos, porque apesar da escassez, apesar da oposição, apesar dos inimigos, Deus é poderoso para trazer uma restauração. Então, essa minha primeira abordagem aqui, meus queridos irmãos, é sobre essa importância da oração na vida de um líder chamado Neemias. Ele orou e realizou coisas grandes para Deus. E quando nós oramos, nós realizamos coisas grandes para o Senhor, nosso Deus. Agora, pastor Isaac, queremos ouvi-lo também, trazendo um ponto aí sobre a importância da oração na vida do líder. Verdade, meu amigo. O senhor está falando aí sobre Neemias e, assim, dentro dessa mesma perspectiva, observando tudo isso que o senhor tem falado, que é de muita importância para nós aprendermos com Neemias e seguirmos o seu exemplo, a gente vê que a prática da oração, ela realmente ela é preponderante na vida não apenas de um líder, mas de todo cristão, né? E aqueles que estão na frente, então, devem entender a importância, a necessidade de ter essa vida de oração. E a vida de Neemias é um grande exemplo disso. O livro de Neemias, ele começa e termina com oração, né? Neemias inicia e termina orando, mostrando que a oração ela tem que realmente ter esse ponto principal na nossa vida. E se nós queremos prosperar, como o senhor Glória bem a Deus. destacou, né? Fazer com que o trabalho das nossas mãos tenha um resultado positivo, depende de nós estarmos em oração mesmo, buscando ao Senhor, reconhecendo que nós precisamos dele e estarmos sempre ligados com Deus. Aquilo que Paulo disse, é esse orar e sem cessar, né? Essas orações relâmpagas, essas orações em que nós estamos fazendo, às vezes nós fazemos no dia a dia, mas estamos ligados com Deus, ligados no céu, ligados com o Senhor, e entendendo que nós precisamos manter esse relacionamento com Deus, porque oração é isso, né? Oração é esse relacionamento, essa via de mão dupla, onde nós nos comunicamos com o Senhor, onde nós também ouvimos a voz de Deus e onde nós vamos entendendo a vontade de Deus para a nossa vida, e assim nós vamos tendo esse desempenho eficaz, assim como foi o de Neemias. Maravilha, pastor Isaac. Então, eu quero só saudar aqui o pastor Samuel, presidente ali de Palma de Maiorca, né, que está nos saudando aqui. Prazer, meu pastorzão, Deus abençoe o senhor lá da Espanha. Pastor Paulo Júnior também, ali está dizendo que ama a gente. Nós também te amamos, crente ruim. Nosso amigo pregador ali, pastor Paulo Júnior, Deus abençoe. Pois bem, meus pastores, meus irmãos, nós estamos abordando essa importante arte que é a oração na vida do líder. E é claro que, como diz, o povo é aquilo que o sacerdote é. Ou seja, o povo não vai além do seu líder. Se o líder for uma pessoa negligente na oração, a igreja também será, os liderados também serão. Se o líder for um homem de oração, os liderados também serão. Então, é necessário que nós, obreiros, sejamos homens de oração. Aquela expressão, mesmo que não seja um texto bíblico, representa uma verdade bíblica. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
Ah, pastor, Deus não é soberano, ele não faz segundo a sua vontade? Exatamente. E uma das vontades de Deus é que nós oramos. E quando nós oramos seguindo a determinação soberana de Deus, ele determina que, em resposta às nossas orações, coisas extraordinárias aconteçam. Nós não devemos cair nesse quietismo, nesse formalismo, nessa vida apagada, sem oração, sem o oxigênio da oração. Há muitas lideranças, há muitos ministérios, há muitas igrejas locais que estão sendo asfixiadas, que estão morrendo asfixiadas porque lhes falta o oxigênio da oração. E às vezes tem muitas igrejas que já estão no UTI, porque tem problema de respiração espiritual, porque não estão respirando este ambiente. Um dos pontos que Jesus falou dos últimos dias é que os últimos dias seriam, ele usou uma linguagem figurada, onde estiver o corpo, a carniça, ali vão estar os abutres, ou seja, o juízo de Deus virá de forma certa, assim como os abutres procuram uns corpos em decomposição. Em meio a isso, Jesus diz, olha, vocês precisam viver uma vida de oração. Foi aí que ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em plenos últimos dias, nós devemos continuar orando e nunca esmorecermos, porque os líderes do passado oraram, como Moisés, como Neemias, como Davi, como Elias, como Eliseu, como Daniel e como o próprio Jesus, que nós abordaremos daqui a pouco, e também os apóstolos. Então é importantíssimo, pastor, que você ore, que você dedique a sua vida de oração. Nós temos o exemplo, pastor Isaac, que o nosso inimigo Satanás, ele tenta de tudo para nos distrair e roubar o nosso tempo de uma vida de oração. Primeiro, nós vemos em Atos capítulo 6, os apóstolos, diz a Bíblia, que eles se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. No entanto, surgiram problemas administrativos que requereu a atenção deles. Porém, eles estavam numa tão vigilância, vigiando de tal forma, melhor colocado, que eles disseram, nós vamos preparar pessoas, selecionar pessoas para cuidar dessas coisas importantes, todavia nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe qual foi o resultado dessa resolução apostólica? É que a igreja se multiplicou e a palavra de Deus cresceu. Então, veja, quando você que é pastor, você que é líder, você assume a responsabilidade de se manter fiel à exposição da palavra de Deus e à oração, Deus abençoa o seu rebanho. Deus abençoa a sua vida e o seu ministério. E a igreja cresce para a glória do nome do Senhor. Então, a oração é importante porque ela nos dá oxigenação na nossa alma, a oxigenação no nosso ministério, oxigenação na nossa igreja. Então, a oração, ela é importante. Pastor Isaac. Verdade, pastor Ivan. Foi John Wesley que disse, né, que a oração é a respiração da alma, né, a oxigenização da alma. Glória a Deus. Então, realmente nós entendemos que a nossa vida cristã depende da nossa vida de oração. Se nós realmente não tivermos uma vida de oração constante, essa busca ao Senhor, nós não conseguiremos resistir, né, mediante a todos esses dias difíceis que nós estamos vivendo, como foi bem pontuado aí pelo Senhor. Jesus olhou para os discípulos e disse isso para eles, né? Olhai, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está orientando ali os discípulos que eles precisavam da vigilância e dessa arma que é a oração, essa busca constante ao Senhor para poder estarem fortalecidos para vencer os momentos, as dificuldades que surgiriam no decorrer ali da trajetória. Então, nós precisamos realmente ter uma vida de oração. Nós jamais seremos verdadeiros cristãos se nós não formos homens de oração,
homens que se dediquem a buscar a Deus realmente. Nós vemos isso em toda a Bíblia e em todo o decorrer da história também da igreja, né, que os homens que se destacaram e que foram usados poderosamente por Deus foram realmente homens de oração. Estava lendo a história do irmão de Jesus, Tiago, conhecido como Joelho de Camelo, né? É. E que quando foram tirar o seu corpo para sepultar, viram que os seus joelhos tinham grandes marcas de oração, de momentos que eles gastavam em oração na presença de Deus, buscando a Deus. Então, os homens que foram usados por Deus, que marcaram a história, que fizeram a diferença, foram pessoas que se dedicaram a uma vida de oração. E nós precisamos seguir este exemplo, nós precisamos viver realmente essa vida de oração. Não apenas falácia, né? Não apenas falar a respeito da oração, mas realmente orar, buscar a Deus constantemente em oração. Maravilha, pastor. O senhor falou da questão da importância da oração, que é marcada não apenas na história eclesiástica dos homens de Deus, mas também na história bíblica. Ao lermos as escrituras aqui, nós podemos aqui rapidamente darmos uma pincelada sobre a importância que a oração teve na vida de Jesus. A oração foi muito importante. Então, se Jesus, que era Deus, Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, ele teve a oração como prioridade em sua vida, quanto mais nós, meros mortais, aí que precisamos ter, colocar a oração como prioridade em nossas vidas. E analisando o Evangelho de Lucas, eu poderia citar aqui o Evangelho de Mateus, de Marcos, João, mas Lucas, ele é um dos evangelistas que dá mais destaque à vida de oração de Jesus. Ele já começa falando aqui que Zacarias e Isabel eram um casal de oração. E é importante colocar o seguinte, pastor Isaac e meus queridos irmãos, que a oração, ela sempre tem como resultado uma vida plenificada do Espírito, uma vida cheia do Espírito. Lucas, eu acredito propositadamente, como um dos temas para mostrar a sua comunidade original, a qual ele escreveu, e também a nós, ele revela que a oração sempre está em paralelo com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está presente em vidas que oram. Então, você vai anotar aqui no capítulo 1 de Lucas, vou dar rapidamente uma pincelada, daqui a pouco o pastor Isaac toma a palavra, Zacarias e Isabel, eles oram ao Senhor e são cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos observar que a primeira menção aqui no ministério de Jesus, e só Lucas registra isso, quando você lê o batismo em águas de Jesus efetuado por João Batista em Marcos e Mateus, eles não citam a oração, mas a Bíblia diz que Lucas faz essa citação. Lucas diz o seguinte, que enquanto Jesus saía da água, ele orou, e os céus se abriram, e o Espírito desceu em forma corpórea, como uma pomba sobre ele. Então, veja, Lucas destaca que quando Jesus foi batizado, ele orou, e o Espírito desceu, e os céus se abriram. Então, veja que quando nós oramos, os céus se abrem. Quando nós oramos, o Espírito desce. Quando nós oramos, o Pai fala. Então, três coisas que foram resultados da oração de Cristo. Então, quando o líder ora, os céus se abrem. Não existe uma chave melhor para abrir os céus. Aliás, não existe outra chave para abrir os céus, a não ser a oração. Quando a igreja, às vezes, está com aquele peso, quando a congregação, a liderança, os obreiros, os liderados, ou a missão da igreja está travada, está entrevada, está engessada, está gélida, é importante que o líder ore, é importante que o líder jejue. E Jesus disse, não é apenas oração, não, é oração e jejum. Eu escrevi um livro, que ainda está no prelo, seria lançado esse ano, mas por causa da pandemia foi adiado, Os Pilares do Ministério Pentecostal. E um desses pilares é a oração e o jejum, que é uma característica de pastores, obreiros e obreiras pentecostal, de uma igreja pentecostal. Quando nós oramos,
quando nós jejuamos, as castas demoníacas que impedem o processo da caminhada daquela congregação local é colocada por terra e nós saímos avançando em nome de Jesus Cristo. Então aqui é importante, foi importante para Jesus. Então eu vou ficar só nesse ponto, depois eu tomo essa palavra sobre a oração do ministério de Jesus, porque também eu quero ouvir agora o pastor Isaac, também dando uma pincelada aí sobre essa importante temática, a importância da oração na vida de um líder. É verdade, pastor Ivan, o senhor falando sobre Jesus e a oração, né, na sua vida, no seu ministério, e citando para nós essa questão de que Lucas faz questão de registrar isso e fala sobre que quando Jesus ora, acontece esses três fatos ali, né? O céu se abre, o Espírito desce, o Pai fala, e realmente a oração ela tem esse poder. Nós vemos que o senhor estava citando aí que a oração ela destrava, ela faz com que as respostas venham, com que o céu realmente se mova ao nosso favor. E eu lembrei aqui de Daniel, né? Que Maravilha. Daniel não deixou de orar por aqueles 21 dias ali, ele continuou orando, continuou buscando, e desde o primeiro dia sua oração foi ouvida. Só que a resposta vem, fica travada nos ares ali, mas Daniel continua orando, não deixa de orar. E porque ele persevera em oração, orando ali, Deus envia, vem Miguel e faz com que a resposta chegue até Daniel ali, porque ele Verdade. perseverou em oração. Então a oração ela tem esse poder. Se nós perseverarmos realmente em oração, e esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós em Romanos 12:12, né? Ele diz: "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes em oração". Então nós devemos perseverar em oração, porque quando nós perseveramos em oração, nós vemos que mesmo que às vezes pareça que esteja tudo travado, mas quando nós continuamos orando, na hora certa a resposta vem da parte de Deus para a nossa vida. Maravilha. Então, notem que mais um personagem da Bíblia, como Daniel, também foi um homem de oração, como acabou de falar o pastor Isaac. E falando ainda um pouco mais, pastor Isaac, sobre a vida de Jesus, né, sobre a oração na vida de Jesus, nós notamos aqui nas Escrituras, se vocês em casa quiserem aí nos acompanhar, nosso objetivo aqui é postular alguns incentivos, dispositivos sobre a importância da oração na vida do líder. Você vai notar aqui que em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e ali ele orava. Então havia momentos na vida ministerial de Jesus, no seu ministério, momentos de crise, momentos de enfrentamento, momentos de oposição, que o Senhor Jesus se retirava a sós. Às vezes ele levava companheiros, como vemos no Monte da Transfiguração, que ele levou Pedro, Tiago e João. Mas há momentos em que é necessário que o líder se retire para orar a sós, para buscar a Deus. Quantas vezes, em meio ao meu ministério, eu não me retirei só para buscar a Deus uma direção para aquela congregação que estávamos pastoreando? Já tivemos a oportunidade de pastorear igrejas em Brasília, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, no Nordeste, Campina Grande, na Paraíba. Então, cada igreja tem o seu desafio e cada líder deve observar, deve buscar a Deus sobre o que fazer na liderança com relação àquela igreja local. Quais os desafios que aquela igreja enfrenta? Qual é o ponto que ela se encontra na questão das escrituras sagradas, no seu entendimento do evangelho? Partindo dessa base, o pastor deve guiar o rebanho para buscar ao Senhor, para o crescimento espiritual. Às vezes é necessário que o líder desconstrua uma mentalidade errônea que prevalece há anos naquela igreja local e construa uma mentalidade bíblica avivada, pneumática, da parte do Espírito Santo de Deus. Agora nós vemos também aqui, Lucas 6:12, que naqueles dias Jesus se retirou ao monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, irmão, nós não temos assim na Bíblia diretrizes dizendo assim, ó, você tem que orar, a oração deve ser toda noite, a oração só pode ser de manhã, a oração só pode ser à tarde, a oração só pode ser meio-dia. Não.
olhando o todo das Escrituras, nós podemos orar qualquer hora. Nós podemos, aliás, devemos orar sem cessar, continuamente. Charles Spurgeon disse que não ficava 15 minutos sem orar, sem falar com Cristo, elevar o seu pensamento, a sua mente ao Senhor Jesus. Então você pode orar de manhã, você pode orar à tarde, meio-dia, você pode orar de noite, meia-noite, de madrugada. Tem um hino popular que diz que de madrugada a fila é menor. Nós entendemos essa expressão do hino, mas Deus não atende por fila. Você pode orar qualquer hora, em qualquer momento. Deus está resoluto para atender os seus filhos. Jesus, ele orava de manhã, ele orava no meio do povo, elevava a sua voz no meio do povo, e também ele passou a noite orando. Existem momentos na vida do líder que a única solução é ele ficar a noite em oração a Deus, buscando ao Senhor, clamando a este Deus por uma direção, por um avivamento. O líder, ele é muito solapado, ele enfrenta muitas críticas, muitos desafios e muitas incompreensões. E sabe o que é que nos alivia? Sabe o que é que nos alivia nesses momentos de tensões, de estresse, de desânimo, até de depressão? É uma vida de oração. Porque oração não é meramente pedir a Deus por algo para a nossa vida aqui. Oração é nos deleitarmos na presença do Senhor. É nos planificarmos da alegria de Deus em nosso coração. Então é interessante que hoje há muita gente, esse é um ponto que nós podemos tratar oportunamente, muitos pastores deprimidos, muita gente sucumbindo à depressão, às vezes até tirando a sua vida, coisa que antigamente não acontecia na vida dos nossos pastores e dos nossos obreiros. Eram homens que não tinham letra, eram homens que não tinham certificações acadêmicas, mas eram homens de oração, homens cheios do Espírito e homens que acreditavam na Bíblia. Tinham desânimo? Sim. Eles queriam desistir? Sim. Mas eles buscavam a Deus em oração e jejum, e Deus trazia um avivamento para as suas vidas. Sabe por quê? Porque o Salmo 19, pastor Isaac, diz assim: a palavra do Senhor restaura a alma. Aquilo que os psicotrópicos não podem fazer, a palavra de Deus ela faz. Ela restaura a sua alma. Porque os psicotrópicos são para tratar dos efeitos da psique, do abalo da psique no soma, no corpo. Nada pode fazer com a alma, com a nossa parte material. Mas está aqui, um antídoto que pode fazer. A palavra de Deus, ela restaura a alma. Eu acredito nos devidos tratamentos, no viés da psicanálise, da psicologia, mas eu acredito muito mais na terapia do Espírito, no poder da palavra, em homens e mulheres que oram e com o apoio dos irmãos, com a ajuda uns aos outros, estas pessoas são restauradas, estas pessoas são avivadas por meio da oração. Então vamos orar, vamos continuar orando, porque Jesus, em momentos de crise, em momentos de depressão, podemos assim dizer, que a depressão nada mais é, porque existem estágios da depressão, existe aquele fator patológico, doentio e etc. Mas todos nós, seres humanos, caímos em níveis de depressão, em grande desânimo. Então, a oração é um contexto de renovação. Porque oração, irmão, por favor, não é meros pedidos. Eu vou orar porque eu vou pedir. Eu vou orar porque eu vou passar na prova, vou passar na faculdade. Lamentavelmente, a ideia da oração degenerou-se para estes itens. Mas a oração, pastor Isaac, é uma comunhão com Deus. É uma busca de renovação. E nós estamos precisando de líderes que oram. Principalmente nessa pandemia. Tem muitos pastores que estão acuados, ninguém vê os camaradas orando, ninguém vê ele fazendo nada. Vamos despertar. E é por isso que estamos aqui para falar para você, meu querido, a importância da oração na vida do líder. Amém. Não é mesmo, Aleluia. pastor Isaac? Isso mesmo, amigo, é verdade. A gente precisa entender que todo líder, ele enfrenta dificuldades, todo cristão, né, passa por momentos difíceis. E o que nos fortalece, o que nos dá força para nós vencermos é realmente estarmos em comunhão com o Senhor. Essa vida de oração, que, como foi bem frisado pelo Senhor, não é apenas aquela questão de se aproximar de Deus por interesse, pedindo alguma coisa, mas essa busca de ter esse relacionamento mesmo com o Senhor, de intimidade, de comunhão. E, se eu não me engano, foi Billy Graham que disse que nós devemos orar até nos tornarmos amigos íntimos de Deus. Então, nós precisamos ter essa busca, né?
Nós precisamos ter esse desejo de nós de estarmos sempre estar mais próximo, buscar estar mais perto de Deus a cada dia, crescer em intimidade e em comunhão com o Senhor. Então, o líder, às vezes, ele passa por esses momentos e ele precisa entender também que, por mais que ele seja um bom líder, que tenha boas estratégias, que tenha bons recursos, mas ele não pode abrir mão da oração. A oração, ela é essencial. Tem coisa que a gente não resolve com dinheiro, tem coisa que a gente não resolve com a nossa influência, tem coisa que a gente Verdade. não resolve com os nossos diplomas teológicos, com as nossas estratégias humanas, tem coisa que a gente só vai encontrar resposta mesmo buscando a Deus em oração, quando nós dobrarmos os joelhos e reconhecermos que nós precisamos estar mais próximos de Deus em oração. Se Jesus, que era Jesus, como bem foi dito pelo Senhor, não abriu mão de uma vida de oração, quem somos nós, né? Para pensar que nós vamos conseguir vencer sem orarmos. Tem uma outra passagem, pastor Ivan, que eu acho muito interessante, que ela não está no Evangelho de Lucas, mas tanto Mateus, Marcos e João abordam ela, que é aquela passagem que narra quando Jesus vem andando por cima do mar, né, o encontro dos discípulos. E Aleluia. Mateus, quando fala sobre isso no capítulo 14, no versículo 23, ele diz que Jesus manda os discípulos atravessarem, despede as multidões e vai orar à parte, né? Ele sobe para o monte e fica ali orando, falando com o Pai, e passa muitas Verdade. horas em oração. E depois que ele ora ali, ele vai ao encontro dos discípulos e dá uma experiência extraordinária para eles. Vai andando por cima das ondas, né? Por cima do mar, ali ao encontro dos discípulos. Então, a gente vê que a oração realmente ela faz a diferença na nossa vida, na vida de um líder. E Lucas, eu acredito que ele fala muito sobre essa questão da oração aí na vida de Jesus, porque quando ele escreve o segundo tratado, que é Atos, e ele mostra, e o senhor vai falar, discorrer sobre isso aí com a gente também, ele mostra exatamente o quanto a oração estava ligada com essa vida de poder da igreja, né? Que a igreja Verdade. precisava estar em oração, buscando a Deus para ter esse poder para anunciar, para pregar o evangelho, para fazer influenciar o mundo ali da sua época. Então nós realmente não podemos abrir mão da oração se nós queremos ter um ministério bem sucedido, que a nossa liderança seja eficaz, como foi bem dito aí pelo senhor. Pode ficar à vontade, meu amigo. E você falou um negócio importante sobre essa questão aí de Jesus andar sobre as águas, né? E isso sucedeu após o momento de oração do Senhor Jesus, Oração. né? Então, É. o Isaac Buril, nosso amigo ali de Brasilândia, Pai do Senhor, meu querido, ele colocou um negócio interessante aqui, que eu estou lendo aqui, eu estou com o Facebook aqui no laptop também. Uhum. Ele diz que a Sim. ausência de líderes espirituais é devido à ausência de oração. Exatamente quando ele escreveu isso, ele estava falando sobre essa situação de Jesus, Uhum. né? Então, veja que essa situação sobrenatural, porque andar sobre as águas não é algo natural, né? Não é algo peculiar aos seres humanos, é uma ação sobrenatural. É Cristo estando aí sobre o seu governando todas as coisas com o seu poder. E a oração ela Uhum. traz esse poder sobrenatural. A oração ela abre as portas para o sobrenatural. Na oração, nós saímos do físico e entramos no metafísico. Na oração, nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. Verdade. Pela oração, nós saímos da dimensão da carne e entramos na dimensão do espírito. Pela oração, nós saímos da dimensão limitada e entramos numa dimensão ilimitada. Porque Paulo disse um detalhe, que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você está entendendo, irmão? Maravilha. Qual o nível da oração, a amplitude da oração, a ilimitação da oração que nós podemos alcançar, que nós podemos elaborar. A oração ela é importante em todos os aspectos. Foi importante na hermenêutica. Daniel não compreendeu o texto, ele foi orar e Deus lhe abriu o entendimento. A oração é importante nas nossas conversões, nas nossas convenção, melhor colocado, nossas convenções, porque Atos 15, a igreja orou e o Espírito orientou. A oração é importante na missão. A igreja de Antioquia orou, estava em oração e o Espírito separou os obreiros. A oração é importante em todos
os aspectos da nossa vida. E como o pastor Isaac pontuou, a oração, ela dinamiza-nos. A oração traz poder para a nossa vida, que esse poder é a autoridade do Espírito, é aquela unção do Espírito, e essa unção, ela quebra qualquer tipo de jugo, essa unção, ela traz entendimento, essa unção, ela traz um revestimento. E notem que quando os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e, como o pastor Isaac falou, eles entenderam que o poder de Jesus estava ligado ao quê? À oração. Por isso que eles chegaram aqui em Lucas 11 e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos não pediram para Jesus lhes ensinar a andar sobre as águas? Por que eles não pediram a Jesus para lhes ensinar a expulsar demônio? Por que eles não pediram a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar pelos enfermos para que fossem curados? Por que eles não pediram a Jesus para lhes ensinar a ter uma comunhão com o Pai? Sabe por quê? Porque eles entenderam que a oração é esse meio de comunhão com o Pai, que a oração fortalece o cristão e lhe dá autoridade para ele expulsar demônio, que é por meio da oração, na imposição de mãos, em nome de Jesus, que nós oramos pelos enfermos e eles são curados. A oração está ligada ao poder sobrenatural. Foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida da igreja primitiva, dos apóstolos, foi assim na vida de homens que já foi citado pelo pastor Isaac, como John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley. E aproveitando esse momento, eu quero contar uma experiência inenarrável. Inenarrável, vou narrá-la, mas ao mesmo tempo é inenarrável para mim, por causa daquilo que eu senti naquele momento, pastor Isaac. Quando eu fui a primeira vez em Londres, eu já tive a oportunidade de ir outras vezes em Londres pregar o Evangelho. Estive ali na casa do pastor Marcos Franco e da pastora Claudineia. E ele nos levou para conhecer a igreja de John Wesley. E o diácono daquela igreja nos levou para várias sessões da igreja e da casa de Wesley. Na casa de Wesley, em cada departamento, em cada canto da casa, tinha uma prateleira com livro. E tinha o seu quarto também, que tinha a sua biblioteca. Mas um lugar que nos impactou, particularmente a mim, foi o seu quarto de oração. Quando ali nós estávamos, nós não poderíamos tocar em nada, né? Segundo o diácono ali da igreja, ele orientando os irmãos, não podia tocar em nada. Quando o diácono desceu as escadas, eu olhei para o pastor. Tinha um pastor de Zurique, pastor amigo meu de Zurique, na Suíça, pastor Marcos Franco, de Londres, e nós olhamos um para o outro, um poder sobrenatural caiu sobre nós, a tal ponto que nos dobrou de joelhos, pastor Isaac, e nós começamos ali a orar, e nós começamos ali a buscar a Deus uma glória tão grande, que nós chorávamos diante da presença. Nós não falamos uma palavra dizendo vamos orar, vamos fazer isso, não. Foi algo sobrenatural. Irmão, a oração impregna o lugar. Eu posso até dizer, a oração move os lugares. Está escrito, capítulo 4, 31 de Atos. Orou e o lugar se moveu. Paulo e Silas oraram, o lugar tremeu. Meu irmão, a oração é o sobrenatural invadindo o natural. E quando isso acontece, o negócio treme. Nós sentimos algo extraordinário. Pastores, nós saímos dali, pastor Isaac, em choro, em pranto, com um quebrantamento tão grande, uma experiência tão extraordinária que eu não tenho palavras aqui para descrever o que aconteceu, uma alegria, um entusiasmo para pregar o Evangelho. Era como se... É a mesma experiência do batismo no Espírito Santo, que traz aquela renovação. Então, nós precisamos de oração, porque oração nos conecta, por assim dizer, com o sobrenatural. Irmão, há uma diferença entre um crente e um pastor que ora, e um crente e um pastor que não ora, irmãos. Há uma diferença, pastor Isaac. Não é verdade, pastor Isaac? É verdade, meu amigo, com certeza. Há uma grande diferença. Realmente, a oração ela faz toda a diferença na nossa vida cristã, na nossa caminhada. E eu acho aquele texto de Tiago, ele muito assim
fantástico, porque nos revela que o que fez a diferença na vida do profeta Elias foi a oração, né? Porque a Verdade. oração, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas orou e Deus cerrou o céu por 3 anos e 6 meses. Então, o senhor está falando sobre a questão da oração, que a oração é o que nos dá poder, que a oração realmente ela muda, faz as coisas acontecerem. Eu estava lembrando aqui desse texto e vendo que realmente Elias não chegou ali diante de Acabe e só falou e pronto. Mas Tiago nos revela que o que fez a palavra de Elias surtir o efeito que surgiu foi a vida de oração que ele levava, né? Um Verdade. secreto com Deus ali, a sua vida de intimidade, de comunhão com Deus, de oração. Foi o que fez com que realmente Deus ouvisse a sua oração, cerrasse o céu e depois, quando ele ora de novo, depois de 3 anos e meio, Deus abre o céu e manda a chuva sobre a terra. Então nós precisamos ver realmente, cada dia buscar realmente ter essa vida de oração, porque é ela que vai fazer Maravilha. a diferença. Quando o líder, o homem de Deus, é um homem de oração, há essa grande diferença. O senhor citou a igreja primitiva, alguns textos do livro de Atos, e eu lembrei do capítulo 16, quando o apóstolo Paulo está querendo ir para a Ásia, né, e o Espírito Santo não permite, mas Paulo ele mostra que ele não age sem a direção de Deus, ele busca essa direção na oração, né? Ele quer ir para um lugar, mas primeiro ele ora para saber se é da vontade de Deus que ele vá. Ele ora, Deus não permite ele ir para a Ásia, depois ele quer ir, se eu não me engano, para a região da Frígia, e o Espírito Santo também não permite, e mostra para ele que para onde ele deveria ir, e ele vai para Filipos, e aí o evangelho chega ali na Europa, e acontece todo aquele feito, aquela moça liberta, eles são presos, mas Deus age de forma sobrenatural ali, quando eles oram, como o senhor citou, abrindo as portas daquela prisão, e ali o evangelho vai sendo pregado, propagado, e a gente vê que a oração ela realmente ela faz diferença na nossa vida. Quando um líder ora, ele não anda fora da direção de Deus, ele anda realmente dentro da vontade de Deus, e quando ele está dentro da vontade de Deus, isso não o isenta dos problemas, porque Paulo, por mais que estivesse na direção de Deus, passou pelo que passou. Mas Verdade. nós vemos que o propósito que Deus tinha se cumpriu, porque ele era um homem que estava guiado por Deus através da oração na sua vida. Maravilha. Então, nós vemos, irmãos, que a importância da oração na vida do líder não é só na questão da comunhão com Deus, isso é essencial, né? Nós aqui estamos desconstruindo essa ideia popular de que a oração é apenas um meio de fazer pedidos. Não, a oração, em sua essencialidade, é uma comunhão com Deus, é para nos manter em diálogo com Deus. Como é que você vai conhecer uma pessoa? Como é que você vai ter um relacionamento, se tornar íntimo de uma pessoa, conversando com ela, conhecendo, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida? Então, nós, como líderes, pregadores e pastores, devemos pregar, ensinar, incentivar o povo a resgatar, porque muitos movimentos mirabolantes que adentraram os nossos arraiais aí, eles degeneralizaram, desconfiguraram a oração, o ethos, né? A natureza, o caráter da oração. E nós precisamos resgatar a oração, porque ela é importante. O pastor Isaac citou essa questão aí do apóstolo Paulo, que ele procurava ser direcionado pelo Espírito Santo. E eu aproveito esse gancho e falo o seguinte, irmão: se nós, como obreiros, nós, como pastores, como líderes e pregadores, se nos dedicássemos mais a buscar a direção de Deus em oração, nós evitaríamos muitas derrotas que nós sofremos. Nós evitaríamos muitos problemas que nós mesmos causamos por falta de oração. Porque a oração, ela é como óleo na engrenagem do nosso motor espiritual. Já pensou um motor sem óleo? O que vai acontecer? Ele pode até funcionar, mas aqui ou acolá ele vai fundir. Cedo ou tarde ele vai fundir e o prejuízo é grande. Então, tem muitas igrejas locais se movimentando sem o óleo da oração, da unção do Espírito. Muitos ministérios se exercitando sem este óleo do Espírito, que lubrifica a nossa vida, que traz esse oxigênio para a nossa alma. Então, Paulo orou, pedindo direção ao Senhor Deus, e o Senhor lhe direcionou, e o Senhor falou com ele. Nós, pentecostais, eu digo pentecostais especificamente, porque existe uma ala
do protestantismo, que acredita que Deus não fala mais hoje com o seu povo. Nós, pentecostais, entendemos a autoridade da Bíblia e que Deus nos fala na Bíblia, pela Bíblia e através da Bíblia. Mas entendemos que Deus também fala a parte da Bíblia, mas nunca contra a Bíblia. Há coisas nos desafios ministeriais e da vida do pastor que não está claro na Bíblia. Cada um enfrenta, dependendo da congregação e lugar, situações adversas, situações complicadas, que Deus pode falar conosco qual decisão ou direção tomarmos para fazer aquilo que o Senhor está nos orientando para beneficiar a igreja. Hoje, irmão, nós lamentamos que muito da nossa liderança tem tomado decisões atabalhoadas, sem oração, sem buscar ao Senhor e sem direção do Espírito Santo. Eu acredito que nós experimentaremos um avivamento quando os nossos pastores começarem a dizer: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Eles oraram, eles se reuniram, eles debateram, estudaram a Bíblia, mas ouviram a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está alocado apenas aos 66 livros da Bíblia. O Espírito Santo, irmão, ele não está limitado à Bíblia. A Bíblia é uma parte de quem é Deus, da revelação de Deus. Deus é muito mais. A Bíblia não nos foi dada, já dizia Lloyd Jones, para substituir a nossa experiência com Deus, mas para corrigir os abusos. A Bíblia é apenas um marco, é o caminho para nos aprofundar com a revelação que Deus tem para nós. E Deus fala em determinados momentos comigo. Deus fala com pastores sobre certas decisões. Eu lembro muito bem, pastor, aqui uma experiência pastoral na questão da oração. Nós estávamos planejando numa congregação que estávamos pastoreando sobre o alvo da liderança. Então, continuamos, né, fazendo todo o processo da liderança, incentivando os irmãos, mas observamos, pastor Isaac, meus irmãos, que parecia que tinha algo travando ali o progresso da igreja, o dinamismo da igreja, o crescimento dos irmãos. E eu fui orar e pedi a Deus a direção, o que deveríamos fazer, o que estava impedindo a nossa igreja de crescer. Aí eu me lembro aqui do grande pastor Rick Warren, que ele diz que a pergunta correta não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Sabe o que aconteceu? Deus falou claramente comigo em oração e ele me orientou para chamar a igreja para jejuar num determinado domingo, que me veio à mente, num determinado domingo, oração e jejum, e começarmos a orar nos cantos da igreja, nas salas que estavam acopladas à igreja, expulsando toda a obra de Satanás que estava impedindo aquela igreja de crescer. Fizemos isto, pastor Isaac. No domingo pela manhã, até as crianças estavam em jejum, adolescente, jovem, e nós começamos a orar e a expulsar em nome de Jesus. Irmãos, eu via, Deus me deu uma revelação, demônios saindo, sendo expulso na autoridade do nome do Senhor. Doravante, daquele domingo em diante, o sobrenatural começou a tomar conta da igreja. Então, a oração faz com que o Espírito de Deus nos oriente a cada pastor, o que deve fazer em cada congregação, segundo os desafios que aparecem. Então, o Espírito fala sim conosco, nos direcionando em momentos específicos com relação ao rebanho, mas ele nunca fala contra a Bíblia, fala a parte, mas nunca contra as Sagradas Escrituras. Então, Deus é poderoso. O que eu não posso fazer através da minha habilidade como teólogo, como líder, como obreiro, ele faz através da oração. Deus quer usar homens e mulheres de oração, irmão. É verdade, pastor? Com certeza, meu amigo. Nosso amigo aí, evangelista Márcio, falou muito bem a respeito do apóstolo Paulo. O senhor está lendo aí, né? E ele citou Acabei o texto de ver de aqui Atos agora. 9. Mostra que Paulo inicia o seu ministério orando. E é verdade. Depois daquele encontro que ele tem com Jesus ali no caminho para Damasco, ele já fica aquele período cego e já começa a orar, a falar com o Senhor que tinha aparecido para ele no caminho. E ele tem toda uma vida de oração.
Sua vida é de oração, é de comunhão com Deus, ao ponto de que Deus vai dar revelações extraordinárias para Paulo, né? Ele vai dizer que foi levado até o terceiro céu e recebeu do Senhor algumas revelações que não era lícito nem falar aos homens. Então, Paulo, como era um homem de oração, teve essas experiências extraordinárias com Deus. Nós vemos que realmente nós só temos essas experiências, nós só conseguimos viver esse relacionamento com Deus mesmo através da oração. O senhor citou essa experiência do senhor aí, essa experiência pastoral, e eu lembrei aqui do capítulo 5 de Atos, né? Porque a igreja que ora é uma igreja que ela não é enganada, que o mal não prevalece contra ela, é uma igreja que Deus Glória a Deus. faz com que aquilo que vem para tentar impedir o crescimento e o avanço da igreja realmente caia por terra. Quando Ananias e Safira tentaram enganar ali os líderes da igreja, que eram homens de oração, eles não É, foram enganados, né? Mas como eles eram homens de oração, o Espírito revelou aquilo que estava acontecendo e fez com que o erro, o pecado deles fosse exposto e eles perderam a sua vida ali porque mentiram ao Espírito Santo, a Deus. Então, a igreja que ora, ela não realmente o mal não prevalece contra ela, ela não é enganada. Deus revela, Deus mostra quando os líderes são homens de oração. O senhor quer responder a glória a pergunta da Deus. nossa irmã e o senhor pode continuar. Sei que você quer responder, dar uma pincelada sobre essa Pode questão falar. da irmã Daniela. Deus abençoe, irmã Daniela. Um grande abraço à senhora, seu esposo, seu filhinho, a sua filha também, a todos aí no seu lar. Evangelista Márcio, Deus abençoe também, nosso querido amigo. A irmã Daniela está perguntando sobre essa questão, né, de orações contrárias, né? Normalmente tem pregadores que falam dessa questão de oração contrária, mas isso é mais desejo das pessoas, né? Assim como Deus rejeita orações daqueles em cujos corações acalentam iniquidade, como o salmista diz, né? Se eu aceitar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu oro contra o meu irmão, suponhamos, Senhor, tomara que ele morra, tomara que aconteça um acidente e tudo, porque ele fez isso comigo e tudo, isso aí o Senhor já está rejeitando tal oração, né? Isso aí é mais uma expressão popular, usada pelos pregadores, para dizer na questão de oposição, do desejo contrário. Vocês vão notar Uhum. na vida de Neemias que muitos, Tobias, Sambalate, outros, tiveram desejos contrários. Se fosse os pregadores de hoje, diziam, olha, eles oraram contrário ao sucesso ministerial de Neemias. Isso é questão de fraseologias. Eu estava até falando aqui para o É. pastor Isaac que antes não existia essa questão de líder, é mais um conceito moderno, né? É obreiro do Senhor, pastores, obreiras e obreiros do Senhor. Mas a gente abraçou essa questão de líder, que é aquele que orienta. Mas normalmente essa questão de líder está mais envolvida com o secularismo. No entanto, nós entendemos que a liderança tem que ser bíblica e guiada pelo Espírito Santo e dependente da oração, que é diferente da liderança secular, que depende da Uhum. metodologia, que depende do esforço humano e coisas similares. Não que nós, como líderes, não devemos nos esforçar, mas o nosso maior esforço é na oração. Paulo falou que ele estava agonizando-se em oração, ou seja, ele se esticava, né? Ele se dedicava, ele arduamente orava, ele trabalhava na oração, buscando ao Senhor. E nessa questão não existe esse negócio de oração contrária, são desejos contrários, que as pessoas têm com relação a certos irmãos, que isso aí o Senhor coloca por terra. Porque aquele que vive em oração, irmão, que vive em comunhão com Deus, que vive uma vida de jejum periódicos ou até contínuo, nenhuma praga dessa chega diante dele. Se chegar, o Senhor permite para melhorar mais a sua vida, para abençoá-lo mais, como fez com Jó. Certa ocasião, eu estava evangelizando e um macumbeiro falou para mim o seguinte: olha, eu vou colocar o teu nome na boca de um bode. Eu disse para ele: vai queimar a tua boca e a boca do bode, seu infeliz, porque o meu nome está escrito no livro da vida e eu oro e busco ao Senhor. Né? Então, esse negócio aí,
Medo de macumba? Eu não tenho medo de macumba, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Eu posso ter medo se eu não estiver orando, se eu não estiver jejuando, se eu não estiver com Jesus, né? O crente tem que ser igual aquele menino que tem um pai forte, né? Às vezes a gente é menino, faz coisas atabalhoadas, aí vai lá no inimigozinho, dá um chute nele e volta para trás do pai. Não vem não, meu pai está aqui, né? Então, se o inimigo te pegar no meio do caminho, tu pode cair, mas estiver perto do grande Pai, do Altíssimo, tu está protegido, rapaz. Não está protegido, minha irmã e meu irmão, entendeu? Mas, como diz o nordestino, não vai ficar arengando o diabo, não. Né? Não cutuque o diabo com vara curta. Cutuca ele com a espada do Espírito, que ela é longa, ok? A palavra usada para espada do Espírito é o grego ronfaia, que é uma espada grande, usada pelos gladiadores para dar golpes de longe. Então, cuidado, para você não usar a varinha do condão das metodologias mundanas, porque você vai se quebrar. O diabo não tem medo de varinha de condão, não. O diabo tem medo da palavra. Quando ele veio para Jesus, está escrito. Veio para Jesus, está escrito. Está escrito, pegou o beco, né? E a Bíblia diz, resistiu firme na fé. Porque a oração tem que ser com fé. Eu oro com fé. Eu prego o pastor Isaac, né? Nós já caminhamos juntos, já viajamos juntos. Eu prego crendo naquilo que eu prego. Eu prego que Jesus batiza, eu creio que Jesus batiza. Eu prego que Jesus cura e eu creio que ele cura ali. Então as pessoas têm que acreditar no milagre. Não adianta as pessoas terem um pastor de oração também. Isso é um ponto importante, pastor Isaac. Uma vez eu preguei quando eu pastoreava lá em Mestre Darmas. Você já teve o prazer de ir lá me visitar quando eu morava em Mestre Darmas. E naquela congregação eu preguei uma mensagem sobre a visão dos liderados pode limitar, a incredulidade dos liderados pode limitar o ministério de um pastor de fé. Por exemplo, Jesus não é um homem de fé? Claro que ele é. Homem de oração? É. Mas quando ele chegou na sua cidade, o seu ministério foi limitado. Ele não fez prodígios e maravilhas, só fez algumas curas. Por causa de quê? Da incredulidade. Então, note que a incredulidade limitou até mesmo o ministério de cura de Jesus. Então, quando você tem um pastor de oração, de fé, um pastor que diz, olha, você vai receber a vitória, você vai ser abençoado, aí você fica com a cara de boco-moco, borocochô, sentado no banco, eu não creio. Eu não recebo, você não vai receber nada não, seu infeliz. Você vai ficar aí, sem nada, seco, vazio, cadavérico. Mas se você tem um pastor que ora, que busca e diz, irmão, estamos aqui, essa é a palavra, receba a cura, receba a vitória, receba a unção do Espírito Santo, e você crê, você vai receber. Porque teólogo falou que não pode falar, receba. Então deixa esses caras para lá. Acredite no que a Bíblia diz. Eu sou igual a Jesus, assim, eu sigo Jesus. Jesus estava numa sinagoga e aquele culto assim, todo liturginho, todo engessado, aí chamou um camarada, sai daí da cadeira, vem aqui pro meio, vem para perto do altar, quero orar por você. Aí o cara veio com a mãozinha mirrada, Jesus orou, ele estendeu a mão e foi aquele Pentecoste. O povo glorificou e os caras ficaram com aquela cara de abestado, murmurando. Então nós, pentecostais, chamamos mesmo essa galera para frente, para orar, para buscar o Senhor, para Jesus batizar com o Espírito Santo e para fazer a obra, irmão. É isso que um obreiro, um pastor precisa fazer. Não é verdade, isso, meu amigo. Isaac? Maravilha. Benção demais. Tu começa a pregar. É o segredo, assim. Assim deve ser a nossa vida, né? De oração, seguindo realmente o exemplo de Jesus. Se eu falo o nome da mão mirrada, eu lembrei da mulher encurvada também, né? Jesus chega no sábado lá e expulsa o demônio dela lá na sinagoga e faz com que realmente todos glorifiquem ao Senhor. Então, a gente vê que a gente precisa ter essa vida de oração, o que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de um líder. E é muito bom a gente estar aqui crescendo, aprendendo e vendo esses exemplos bíblicos aí que nos incentivam a cada dia mais estar buscando ao Senhor e procurando ter essa vida de oração e de comunhão com Deus, que é o que vai nos levar a estarmos crescendo, progredindo, né, adiante aí na obra do Senhor. Pastor Ivan, eu não sei até que horas que a gente vai ficar aí, fica a critério do senhor. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, eu não sei que horas que a gente começou, não sei se o Facebook é igual ao Instagram, o Instagram cai, né, depois de uma hora. Não, aqui não cai não, aqui é pentecostal, fica firme até a vinda. Aí é o senhor. Mas já temos mais de uma hora, né? Tem muitos irmãos já que entraram depois, irmão José, Luiz da Paraíba, pastor Maurício também de Caruaru, nós trabalhamos juntos. Pastor Lúcio também, nosso amigão, pastor Lúcio, homem de Deus, homem de oração. Cadê as vigílias, pastor Lúcio? De oração, pelo amor de Deus, rapaz.
Deus abençoe. Tem muita gente aqui, Evangelista Márcio também já falamos, e tal, Francisco Silva, eu acredito que é aquele que é o pregador, né? O Francisco Silva lá, dá para chegar para longe. Mas, meus queridos irmãos, como o pastor Isaac falou sobre essa questão da oração, nós estamos abordando, para você que chegou agora, já tem mais de uma hora já, pastor Isaac, mas nós vamos estar concluindo aqui, daqui uns minutinhos, aguarde mais um momento. Nesse livro nosso aqui, eu acredito para os irmãos verem, Não Apagueis o Espírito, Mantendo a Chama Pentecostal, eu adentro expositivamente sobre um aspecto da oração que é negligenciada, que é o aspecto pneumático, o aspecto carismático da oração. O que é pneumático? Aquela dimensão da capacitação do Espírito Santo. E no capítulo 7, aqui, pastor Isaac, eu trato sobre o tema, há áreas nas quais não devemos apagar o fogo do Espírito, né? E uma dessas áreas é o fogo da oração no Espírito. Porque existe a oração, mas existe a oração no Espírito. Existem 3 textos básicos para isto, de Efésios 6 e 18, de Romanos e o de Judas. O de Efésios diz o seguinte, após Paulo falar sobre a armadura, ele nos orienta, tomai a armadura de Deus com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Irmãos, olha que coisa interessante. Isso aqui você não ouve, dificilmente você ouve as pessoas, eu já vi alguém pregando sobre a oração no Espírito. Você não fala sobre a importância da oração, a natureza da oração, o que é a oração, orar em nome de Jesus, orar ao Pai, e etc, etc. Mas oração no Espírito. Quando Paulo usa essa expressão no Espírito, ele usa o adjetivo grego pneumatikos, que quer dizer, poderia ser traduzido, oração espiritual. Se existe uma oração espiritual, existe uma oração carnal, aquela que nós falamos de egoísmo, uma oração mundana, uma oração que Deus rejeita. Tem aquele hino da irmã lá que me esqueci. Deus não rejeita oração. Como é que é o nome dela? Cassiane. Deus rejeita oração. Tem muita oração que Deus rejeita aí. Tem muitas obras nossas que Deus rejeita. São obras de palha, obras de madeira, feno, que são rejeitadas. Por isso que a Bíblia diz que os trabalhos que irão nos acompanhar para a eternidade, pastor Isaac, são trabalhos feitos no Senhor e na força do Senhor. Aquele trabalho, por minha própria conta e risco, vai ser queimado, irmão, pelo fogo. Você não vai receber galardão, não, viu? Mas aquele trabalho que é feito no Senhor e para a glória do Senhor e para a edificação da igreja, ele vai te seguir como que o brilho dos galardões sobre você. Assim também a questão da oração. Irmãos, se nós pastores, líderes aí do DF, aqui do Goiás, de todos os estados, eu vi também o irmão Hermeson aqui, o pastor Hermes, presbítero Hermes lá da Espanha também, que entrou aqui, se todos aí na Espanha, em outros lugares, outros países, os pastores orarem no Espírito, com súplica, nos armando, nos apropriando das armaduras de Deus, nós experimentaremos um grande avivamento. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley fizeram isso, irmão, em Londres, e houve os grandes despertamentos, e lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos de hoje, o Jonathan Edwards era um homem de oração. Todo mundo fala sobre o sermão dele, não é verdade? Os pecadores na mão de Deus irado, pastor Isaac. Mas não fala que ele passou 3 dias e 3 noites orando e jejuando antes de pregar. Então tem gente que prega o sermão dele e nada acontece. O povo quer pregar o sermão dele, mas não quer orar como ele orou. O importante, irmão, a unção não está no papel, não está no esboço, a unção está no homem. Deus não unge papel, Deus não unge esboço. Jonathan Edwards, ele pregou lendo o manuscrito assim, ninguém viu o rosto dele, segurando a lamparinazinha assim, ó. E Deus derramou o seu Espírito, porque o Espírito Santo ele desce através de uma vida que ora, de uma vida de oração. Irmão, a oração purifica, a oração nos alivia, a oração nos restaura, a oração traz o avivamento. E essa oração aqui no Espírito, pastor, orando em todo tempo no Espírito. Então eu escrevi aqui no livro, é nossa responsabilidade nos habilitar ou nos revestir de toda a armadura de Deus,
porém devemos fazer isso orando em todo o tempo no Espírito, pneumatikos, na dimensão do Espírito, uma oração espiritual, guiada pelo Espírito, sem o poder, o zelo, a graça e o fogo do Espírito, a armadura não passa de mera parafernália em nossa vida e ministério. É o Espírito Santo que torna a armadura de Deus eficiente e poderosa. Todavia, quando nos submetemos e dependemos do Espírito, ficaremos firmes e triunfaremos sobre todos os inimigos de Deus e da igreja, meu irmão. Tem muita coisa para falar aqui nesse livro aqui, sobre orando no Espírito, meu irmão. Eu estou trabalhando um artigo, pastor, todas aquelas menções na Bíblia, cânticos espirituais, oração espiritual, isso ali é tudo no contexto do Espírito Santo. Então, pastores, nós precisamos não apenas orar, mas orar na dimensão do Espírito. Espírito Santo, tome essa... Irmão, a dimensão do Espírito, ela é sobrenatural, eu repito, e se torna denso, físico, palpável, no ambiente em que as pessoas se encontram, meus queridos irmãos. Por isso que tem pessoas que se prostram, não conseguem ficar de pé. É a densidade da dimensão do Espírito Santo. O corpo não consegue ficar de pé, um chora, um pulo. Isso aí é uma dimensão espiritual, que o lugar até treme pelo poder de Deus quando o povo ora. É verdade, pastor? Muito bom, meu amigo, é verdade. A gente precisa buscar, né, chegar nesse nível realmente. A gente não pode abrir mão, nem desvalorizar e nem deixar essa chama do Espírito se apagar. Todos os grandes avivamentos da história, como o senhor bem pontuou, vieram precedidos de oração, dessa busca pelo Espírito. A gente vê que no dia de Pentecostes iniciou assim, enquanto a igreja estava orando, os apóstolos estavam orando, o Espírito desceu sobre eles. Nós olhamos para o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, né, quando inicia a história do movimento pentecostal, e a gente vê que foi um movimento que iniciou realmente com oração, né, os irmãos buscando em oração ali, e ali iniciou-se toda a história que nós conhecemos. Então a gente não pode desprezar, a gente precisa estar em oração constante, dia após dia. Pode ficar à vontade, pastor. Eu só fui fechar a janela aqui que o sol já está batendo aqui. Não, tranquilo. Tá ótimo. Sim. Então é verdade, pastor Ivan, a gente Glória a precisa Deus. buscar essa dimensão, né, do Espírito. E acredito que vai ser muito bom esse novo trabalho que o senhor está fazendo aí, de trazer para nós esse entendimento, essa busca, né, com relação a essa questão, que eu acredito que é uma dúvida também para muitas pessoas e vai servir de esclarecimento e de ajuda para que os irmãos possam estar buscando mais a cada dia essa questão pneumática, né, da oração. Exatamente. Eu quero aqui, O doutor pastor. Roberto chegou aí, ó. Doutor Roberto, né? Amanhã, meus irmãos, cadê eu? Não vi ele aqui ainda. Ah, tá aqui. Amanhã, doutor Roberto dos Santos e eu, pastor Isaac, estaremos aqui abordando o tema Teologia Pentecostal. Doutor Roberto, Isso. como ele é peculiar, ele fará uma exposição na centralização da cruz de Cristo. O fator preponderante do Pentecostes está na cruz. E o pastor Roberto aí, ó, ele tem uma obra Trilogia da Cruz. Aqui, ó. Esse aí é um dos volumes, né? Nós Tava terminando de ler abordaremos hoje. a visão pneumática, pneumatológica da teologia pentecostal. Então, amanhã, às 14h30, estaremos também aqui. E aqui, pastor, só para a gente, vamos dizer aqui, dar uma finalizada, olha aqui. A oração como evento do Espírito é vista como desejar o desejo de Deus. O Espírito Santo, ele impressiona em nós, ele impregna em nós o desejo de Deus para orarmos. Isto é, a desejar o que Deus deseja e a deixar Deus desejar em nós. É Deus desejando em nós, por meio da oração. É a oração. Os puritanos falavam sobre orar a palavra, o orar conforme a palavra. Isso, eu faço muito isso. Às vezes não tenho palavras para orar, eu dobro os joelhos e vou para os salmos e começo a fazer minhas as palavras dos salmistas. Então, naquele momento, a palavra de Deus vai me orientando, me guiando na oração. E a oração pneumática, a oração no Espírito, é esta oração guiada pelo Espírito. É a oração em que Deus deseja em nós.
impressiona em nós o seu desejo. É aí que a oração se apresenta como mistério de Deus em nós e evento do Espírito. A oração não tem que ser apenas um evento do homem, mas um evento do Espírito, pois a função do Espírito é tanto o ser, o desejo de Deus em Deus, quanto o desejo de Deus em nós. O Espírito educa nosso desejo, aprofunda-o, dilata-o e ajusta o nosso desejo ao desejo de Deus, dando-lhe até mesmo o mesmo objeto. O Espírito faz com que nosso desejo viva da vida de Deus, a tal ponto que é o próprio Deus que deseja no âmago do nosso desejo. Então, o nosso desejo, ele é burilado pelo desejo de Deus. É como diz em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, nós, como líderes, não sabemos orar como convém. Por isso que devemos depender da oração no Espírito, pastor Isaac. Mas o Espírito intercede por nós e em nós e através de nós, né? Com gemidos inexprimíveis, como muitos escritores, eu acredito que isso aqui é o desaguar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede, que falamos. Outro texto também aqui, eu só estou dando uma pincelada rápida. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, porque, movido pelo Espírito, o falar em línguas estranhas é um mover do Espírito em nosso espírito, por meio do nosso espírito, a Deus ou para Deus, que fala em mistérios. Que esses mistérios, Paulo diz, é cânticos, é ações de graça e engrandece ao Senhor, e nós somos o quê? Edificados. E deixa eu dizer só um ponto aqui, tem gente que diz o seguinte, que falar em outra língua é meramente idioma. Eu acredito que o Espírito Santo possa dar idiomas, como aconteceu no dia de Pentecoste, porque houve ali 3 milagres de línguas. Primeiro milagre de línguas, a língua de fogo, que é a flama de fogo que pousou sobre cada um. Segundo milagre de línguas, desculpem, é a glossolálica, ou seja, a língua que só Deus entende. O terceiro é o dialectos, é os idiomas. Mas aqui em 1 Coríntios 14:2, fala em outra língua, que é dada pelo Espírito. Aqui não está dizendo, por exemplo, eu estou aprendendo, tanto o espanhol quanto o inglês e etc. Não é que eu vou falar inglês, eu estou falando de mistério com Deus. Isso é inadmissível, eu estou aprendendo uma língua. Aqui é uma linguagem, uma outra língua, porque o grego é heteros glossais. Heteros quer dizer uma língua diferente da conhecida. Existem 2 palavras no grego, halon, que é seria halon glossais, uma língua da mesma natureza, mas o texto aqui está dizendo heteros glossai, uma língua de natureza diferente. Jesus disse em Marcos, falarão novas línguas. A palavra novo ali em Marcos, no grego, é um novo de natureza diferente, meus irmãos. Então, isso é uma obra do Espírito Santo que coloca o desejo de Deus em nossas vidas e nós podemos, em oração, transbordar no Espírito. Quantos irmãos que estão me ouvindo aqui, os irmãos que nos ouvirão, já não foram renovados por meio da oração e depois transborda em outras línguas e o Senhor nos renova, dissipando toda amargura, dissipando toda falta de perdão, dissipando toda a obra do nosso adversário contra nós. Isto é oração no Espírito. Por isso, nesse livro, eu trato desses temas. Não apagueis o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós somos gratos a vocês. Eu queria agora que o pastor Isaac desse as suas considerações finais. Nós já vamos para 1h30, a temática é importante, alguns irmãos fizeram aqui perguntas, e nós respondemos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e amanhã estarei aqui com o Dr. Roberto Santos, e oportunamente também com o pastor Isaac, falando de outros temas. Vamos aqui abençoar o povo de Deus em meio a essa pandemia. Nosso objetivo aqui é falar da palavra, as escrituras de Deus por meio da revelação do Espírito.
Pastor Isaac, suas considerações aí aos nossos irmãos. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Encerrar aqui dizendo aquilo que Paulo disse em Gálatas 5:25, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é o que o Senhor está dizendo aí. Precisamos orar no Espírito, falar no Espírito, ser cheios do Espírito mesmo a cada dia. Deus abençoe o Senhor. Obrigado pela a oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Deus abençoe todos os nossos irmãos que participaram conosco aí, aqueles que ainda vão também ter a oportunidade de assistir. Glória a Deus. E numa próxima oportunidade nós continuaremos aí abençoando, né, a vida dos nossos amados irmãos. Cadê seu livro aí, pastor? Mostra aí para os irmãos verem o seu livro. Está aqui. Tá. Depois você coloca o seu contato aí. Tá Ouse certo. Pode crer. deixar. Amém, irmãos? A fé é uma ousadia no e pelo Espírito, baseado na obra de Cristo Jesus. Ok? Abençoe o nosso irmão aí. Nós também temos esse livro aqui, Não Apagueis o Espírito, Missão e Discipulado Pentecostal. E você que é pregador, tem vários pregadores aí, amigos nossos, né? Pregação, dá para ver? Pregação e o Pregador Pentecostal. Esse livro aqui não é um tratado sobre as técnicas da homilética, mas é um manifesto de um pregador pentecostal a outros pregadores pentecostais. Aqui, quem prefaciou foi o pastor Elenay Cabral. Nós falamos sobre a desvalorização da pregação, construindo uma teologia pentecostal da pregação, chamado de Deus e o pregador pentecostal, unção, mais do que exegese e ortodoxia, a unção do Espírito no pregador, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, pregação autenticamente pentecostal, o Espírito Santo, a oração e o pregador pentecostal e a saúde da igreja. A pregação pentecostal está enraizada nas Escrituras e é sustentada pelo Espírito. A relevância da pregação pentecostal centrada em Cristo para a sociedade. Liderança pentecostal e a pregação pentecostal. Pregação pentecostal convoca os ouvintes para um encontro. Isso aqui é tremendo. A pregação pentecostal convoca os ouvintes para o encontro com Jesus Cristo no culto. O ethos, o pathos e o logos do pregador e da pregação pentecostal. Pregação pentecostal como uma obra do Espírito e uma proposta para uma teologia pentecostal. Porque você não vai aprender como fazer sermão, não. Você vai saber o que é um sermão pentecostal, ok? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Isaac. Muito Meus bom, queridos irmãos aqui. Oi? Eu tenho esse aí, muito bom, já li. Amém. Deus abençoe. Já concluí a leitura desse aí. Já? Bênção. Deus abençoe. Bom. Então, meus queridos, vamos orar, pastor. Nós falando de oração, tem que orar. Vamos orar pelo povo de Deus que está nos ouvindo. Verdade. Sempre termina as nossas lives. Amém. Estamos fazendo lives aqui de exposições bíblicas. Agradecer ao pastor Lúcio, pastor Maurício ali de Caruaru, irmã Maria Andrade, Deus abençoe. Tem muita gente aqui, né, que já entraram, outros saíram. Eu sei que é difícil permanecer, são mais de 1h30 aqui já falando. Deus abençoe a todos aí, irmã Daniela, pastor Isaac, evangelista Márcio, todo mundo. Oremos. Eu vou orar, pastor, amém, e depois o senhor ora e a gente conclui. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estar com os teus filhos, ministrando a tua palavra sobre essa importante temática da oração. Desperta, Senhor, o teu povo para orar, porque eu creio naquilo que Jonathan Edwards falou, que quando queres fazer uma grande coisa no meio da tua igreja, tu desperta o teu povo para orar. E aqui estamos, Senhor, despertados para falar. Agora eu te peço que o Senhor nos desperte para orar. Coloque, como dizia Charles Finney, uma carga em nossos ombros para orarmos, um peso, uma carga de oração para sempre estar nos dobrando e buscando a tua face. Toma cada pastor, irmão e irmã. Nós estamos enfrentando, Senhor, esta pandemia. Muitas igrejas ainda estão fechadas pela visão paupérrima de muitos governadores, das oposições, outros governadores, como aqui no Goiás, conversando com os pastores presidentes que se reuniram, já abriu os trabalhos com as devidas precauções, com distanciamento, Senhor, assim que a tua igreja seja abençoada, que o inimigo não use, Senhor, casos isolados para, com pretexto, criticar a tua igreja como uma das causas da expansão da pandemia, mas revela-te nas nossas congregações, curando e fazendo coisas grandes, para que seja testemunhado
cura, Senhor, diferente de alguns pregadores, de alguns pastores que não acreditam que tu cura. Sim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui essa tarde, aprendendo da tua palavra, sendo despertados por ti. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos que estão conosco, aqueles que ainda terão a oportunidade de ouvir tudo aquilo que foi dito aqui, que a tua palavra possa produzir realmente o efeito necessário na vida e nos corações. Nos desperta cada dia para orarmos, para buscarmos mais a tua presença, para entendermos a necessidade, Senhor, que temos de estar mais perto de ti em oração. Abençoa o pastor Ivan, sua família, cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando, continua guardando o lar, a família, protegendo os teus filhos e que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós possamos desfrutar do teu cuidado, da tua proteção sobre a nossa vida. Abençoa o teu povo. Eu quero concordar com a oração feita pelo teu filho e te agradecer por este privilégio nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu pastor, a todos os irmãos, em nome de Jesus. A vitória é Meu amigo, nossa Deus pelo abençoe. sangue de Jesus. Obrigado pelo sangue de Jesus. Um abraço. Na paz. Amém.